Boa noite. Boa noite. Vou começar, tá? Hoje é dia 26 de outubro e nós vamos dar início à audiência pública para a discussão da LOA para 2023. Tá bom? Então, gente, artigo 48, são instrumentos de... O artigo 48 da LRF, são instrumentos de transparência da gestão fiscal, aos quais será dada ampla divulgação, inclusive em meios eletrônicos de acesso público. Os planos, orçamentos e leis de diretrizes orçamentárias, as prestações de contas e o respectivo parecer prévio, o relatório resumido da execução orçamentária e o relatório de gestão fiscal, e as versões simplificadas desse documento. Então, foi afixado e também foi divulgado no site da Câmara que haveria essa audiência hoje, e deixamos lá os anexos do projeto de lei e os anexos da LOA. Os servidores municipais, eles participaram da elaboração do planejamento das metas, ações e programas do projeto, enviando as principais necessidades de cada área de atuação, e as mesmas foram discutidas e inseridas na proposta. Orçamento participativo no ano 2023. O orçamento foi elaborado em 3 pilares. Primeiro, a LDO, o município abriu a sugestão da elaboração da diretriz orçamentária. Abriu no site, a população participou. Os secretários também colocaram suas prioridades para o exercício de 2023, utilizando também com base a execução do exercício de 2022 e abrimos o orçamento participativo no site da Prefeitura, que foi amplamente divulgado nas redes sociais, onde teve participação popular. Foram inseridas algumas perguntas como prioridades. Cada cidadão dava uma alta prioridade ou baixa prioridade para alguns assuntos em várias áreas. Vou fazer uma apresentação bem breve, qual foi a sugestão coletada e dentro de cada área. Na agricultura e meio ambiente, o município propôs 4 perguntas para a elaboração: formação de políticas de proteção ao meio ambiente, ampliação da coleta seletiva do lixo, prestação de assistência técnica para fortalecer o campo e ampliação e divulgação do feito do produtor rural. A maioria das respostas optou pela ampliação da coleta seletiva. A prioridade para a execução do orçamento, na opinião popular, é a ampliação da coleta seletiva. Em segundo ficou a políticas de promoção ao meio ambiente, junto com a prestação de assistência técnica para fortalecer o campo. Então, o orçamento foi baseado nesses pilares: cultura e turismo. O tema que teve maior opção foi melhor divulgação dos eventos no município. Vindo em seguida a ampliação de investimento no turismo rural, ampliação de investimento em teatro, dança, coral, literatura e
para idosos. Desenvolvimento social. Prioridade: atendimento às famílias em situação de vulnerabilidade social e vítimas de violência. Capacitação da equipe de assistente social. Realização de ações de inclusão social. Reforma da manutenção de equipamentos de assistência social. Ampliação das parcerias com organizações sociais atuantes no município. Aqui tem o critério de pontuação. A nota maior era 3, a menor era 1. Era 0, desculpe, era alta, média e baixa. A verdade é só para os números, não só para efeito de pontuação para chegar na ação prioritária. Na educação, para a população, né, participar do levantamento, a ação a ser executada é a ampliação do atendimento a alunos portadores de necessidades especiais. Informatização da escola, em segundo lugar, formação continuada dos profissionais da educação, reforma e manutenção dos prédios e oferta de educação em tempo integral, que nos causou uma surpresa, que era uma demanda, um pedido e teve baixa aceitação. Esporte, ampliação de novos eventos e disponibilização de espaço para atividades esportivas. Infraestrutura, monitoramento para segurança pública. Essa ação já está sendo executada por meio de uma emenda da Secretaria de Segurança. O funcionário foi antes, mas isso já está sendo elaborado. Construção de passeio, planos de acessibilidade, conservação das vias não pavimentadas, ampliação e manutenção da rede de iluminação pública, transporte coletivo, sinalização de vias, reforma para a manutenção de praças e jardins. Planejamento, fiscalização e controle do adensamento urbano e continuação do programa de regularização fundiária, que entra o plano diretor, já em execução. Saúde, ampliação do programa de saúde mental do idoso, álcool e outras drogas através dos serviços do CAPS da saúde mental. Já vem sendo elaborado também um projeto, já em 2022. Qualificação e ampliação do atendimento ao programa do PSF. A população tem reclamado bastante da qualidade do atendimento prestado. Implantação da informatização da saúde, intensificação das campanhas de vacinação, campanhas de combate à droga, a dengue, zika e febre amarela, ampliação do programa de castração animal, tecnologia de gestão, ampliação e informatização dos serviços públicos, capacitação dos servidores públicos. A população entende que os servidores necessitam de capacitação constante. Algumas sugestões que foram apresentadas, que não estavam na lista de perguntas, mas que também teve muita relevância, foi a criação de projetos para a saúde e saúde mental, já estava lá. Ampliação de espaço de lazer para crianças, um mutirão de atendimento dentário para a saúde bucal básica e realizar pequenos eventos aos finais de semana na biblioteca municipal, que fomenta a leitura e a ocupação do espaço do município. Investimento na coordenadoria da defesa civil, melhorar a pavimentação dos estados rurais, novas opções de capacitação de projetos na assistência social, ampliar a divulgação do calendário anual de eventos e ações que promovam a inserção dos jovens no mercado de trabalho. Capacitação para todos os servidores, já foi dito.
otimização dos serviços públicos, atividades voltadas para os idosos, uma melhor divulgação dos eventos em mídias regionais e uma instalação de uma escola técnica na área de estética e beleza. Também foi sugerido. Auxiliar na criação da associação de coletores, na coleta seletiva. Novas formas de gratificação para servidores. Um investimento maior em esporte, principalmente nas crianças e jovens, dentro da própria escola. E houve uma opinião da melhoria da cidade em todos os setores depende do melhor processo educativo na escola do município. Isso demonstra os pontos fortes, né, que o município vem destruindo e principalmente os pontos fracos. Muitos dessas sugestões muitas vezes é discutido com os senhores vereadores aí nas audiências, nas conversas do dia a dia, na roda de conversa, né? É um norte para que cada secretaria decide as suas políticas, mas não há como afirmar que isso vai se concretizar no primeiro momento, mas todos terão conhecimento dessa pesquisa e nós, da parte financeira, coletamos toda essa informação e elaboramos um orçamento um pouco mais voltado para essas ações, para a execução. Mas isso depende também de cada setor se desenvolvendo. A gente sabe que as políticas públicas elas são a longo prazo, não os resultados. Você inicia muito mais com o desenrolar da situação. Vamos deixar para as perguntas, né? No final, o Fabiano agora vai entrar no projeto de lei e os valores das receitas e despesas para o exercício de 2023. Projeto de lei para 2023. Estima a receita e fixa a despesa do município de São Luís do Paraitinga, Estado de São Paulo, para o exercício financeiro de 2023. O orçamento geral para o exercício financeiro de 2023 do município de São Luís do Paraitinga, disciplinado pelos anexos integrantes desta lei, estima a receita e fixa a despesa em R$ 55.600.500. Artigo 2º. O orçamento geral do município de São Luís do Paraitinga para o exercício financeiro de 2023 fixa a despesa da seguinte forma: Prefeitura Municipal tem R$ 53.650.500 e para a Câmara de São Luís R$ 1.950.000. A receita será realizada mediante a arrecadação dos tributos, rendas, suprimentos e outras receitas correntes na forma da legislação em vigor e das especificações constantes dos anexos da receita, conforme a Lei 4.320/64 e portarias atualizadoras e modificativas, de acordo com o seguinte desdobramento. Receita estimada. Receita estimada: R$ 55.600.500. Receitas correntes: R$ 61.632.500. Receita tributária: R$ 6.058.500. Receita patrimonial: R$ 786.500. Transferências correntes: R$ 54.473.500. Deduções para o Fundeb: R$ 6.532.000. Outras receitas correntes: R$ 354.000. Receita de capital: R$ 500.000. A despesa dos poderes executivo e legislativo será realizada na forma dos quadros analíticos constantes dos anexos de despesa integrantes da presente lei, conforme que dispõe a Lei 4.320 e portarias atualizadoras e modificativas, SOF, STN e AUDESP, sob os seguintes desdobramentos.
por categorias econômicas, segundo a natureza. Total da despesa fixada, R$ 55.600.500, despesas correntes, R$ 53.625.935. Pessoal e encargos sociais, R$ 29.065.500, outras despesas correntes, R$ 24.560.535. Despesa de capital, R$ 1.136.481. Investimentos, R$ 986.481. Amortização da dívida, R$ 150.000. Reserva de contingência ficou no valor de R$ 838.084. Por órgão de governo, a despesa fixada, R$ 55.600.500. Agora nós vamos por órgão do governo. Gabinete do prefeito e dependências, R$ 500.000. Serviços de administração, R$ 4.110.654. Serviços de finanças, R$ 980.000. Serviços de educação, R$ 18.788.000. Serviços de saúde e saneamento, R$ 15.368.979. Serviços de promoção social, R$ 2.012.355. Serviços de estrada de rodagem, R$ 2.625.000. Serviços municipais, R$ 3.814.327. Serviços de agricultura, R$ 1.936.000. Serviços de turismo, R$ 1.100.000. Serviços de esportes e recreação, R$ 447.884. Serviços de cultura, R$ 1.129.217. Reserva de contingência, R$ 838.084. Por funções: legislativa, R$ 1.950.000. Administração, R$ 5.142.000. Defesa Nacional, R$ 68.000. Segurança Pública, R$ 380.654. Assistência Social, R$ 2.012.355. Saúde, R$ 15.368.979. Educação, R$ 18.788.000. Cultura, R$ 1.129.217. Urbanismo, R$ 3.384.327. Agricultura, R$ 1.936.000. Comércio e serviços, R$ 1.100.000. Transporte, R$ 2.625.000. Desporto e lazer, R$ 447.884. Reserva de contingência, R$ 838.084. Total da despesa, R$ 55.600.500. Artigo 5º. Os recursos da reserva de contingência, nos termos dispostos na Lei Complementar 101/2000, serão destinados ao atendimento de passivos contingentes e outros riscos e eventos fiscais imprevistos e para a obtenção do resultado primário. Parágrafo 1º. Os recursos que, em decorrência de veto ou emenda, ficarem sem despesas correspondentes, poderão ser utilizados para abertura de créditos especiais ou suplementares, mediante autorização legislativa. Parágrafo 2º. Conforme a Lei Complementar 101/2000, entende-se com outros riscos e eventos fiscais imprevistos as despesas diretamente relacionadas ao funcionamento e manutenção de cada uma das unidades gestoras não orçadas ou orçadas a menor no orçamento. Nos termos da Lei Complementar 101/2000, não existe previsão orçamentária de concessão de incentivo ou benefício de natureza tributária, da qual decorrerá renúncia de receitas de qualquer tipo. Artigo 7º. Ficam convalidadas alterações dos programas, indicadores, metas e ações realizadas no Plano Plurianual, PPA, e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, eventualmente utilizadas para a elaboração da presente peça orçamentária. Artigo 9º.
Essa lei em vigor a 1º de janeiro de 2023, revogadas as disposições em contrato. Esse aqui é o projeto de lei que está aqui na Câmara para os senhores apreciarem. Uma pergunta? Então, boa noite, Fabiane. boa noite. Seu Enio, secretário de Finanças, Luiz. Gostaria de partir do princípio que foi a pesquisa aí, né, apresentada pelo secretário. Eu não vi aí quantas pessoas participaram dessa enquete. Né? Eu acho que é importante também colocar não só o que foi discutido, mas também o perfil das pessoas. Né? Então, é importante a gente saber se é mais mulher, mais idoso, como é que é o perfil das pessoas que participaram e quantas efetivamente participaram. Porque a gente vê que na prática as pessoas não participam tanto. Não sei também, né, pelos projetos e ações que foram colocados ali, parece que está um pouco direcionado até, né? Porque muitas ações batem com o que está sendo executado. A gente sabe que as audiências que acontecem na construção do projeto, ela é esvaziada, né? Geralmente quem participa são os funcionários da prefeitura, então me parece um pouco delicioso essa construção aí dessas propostas. Mas enfim, eu acho que faltou isso, não sei se tem ali com as pessoas, seria importante colocar isso aí para apresentar para a gente um resultado mais consistente dessa pesquisa. Bom, eu sempre gosto de comparar os orçamentos, né? Eu peguei aqui do ano passado, o resultado previsto, inclusive eu vou solicitar através da comissão de fiscalização orçamentária o que foi planejado e o que foi executado. Eu até pedi o ano passado para vocês, para a gente ver como é que está a questão aí das despesas aí, né, do orçamento na execução na prática. Bom, a primeira coisa, observando aqui o orçamento do município, é que a gente vê que esse ano vai ter 12 milhões a mais no nosso orçamento. E o que me chamou a atenção é a dotação aí, essa diferença de valor de 2022 para 2023 no serviço de turismo. O ano passado, a dotação dele, do serviço de turismo, era de 1.850.000. E esse ano foi para 1.100.000. Uma diferença de R$750 mil. Eu gostaria de saber o que explica essa diferença aí, né? Isso, a principal diferença é que no investimento está 500 mil. Nós colocamos somente 500 mil de investimento, que é o investimento do dado, mas é um investimento de aproximadamente R$2 milhões, que é a previsão orçamentária do dado. Por quê? Porque a gente não tem a expectativa de receber os 2 milhões no exercício. Hoje o reconhecimento geral, o governo ele faz repasse por etapas de construção. Antigamente passava-se o valor total e a gente, o município, ia executando. Hoje eles fazem por medição. Então, primeiro a gente gasta, presta conta, eles repassam. A gente abre os créditos especiais, por isso que a gente está sempre abrindo um crédito especial adicional. Então a gente cria uma despesa sem ter receita. Não significa que então a gente prefere diminuir o valor, certamente aumentar, né, o valor do orçamento, por conta disso, tanto que transferência de capital é só 500 mil, que é exatamente o valor. E 2022 era 1,5 milhão de transferência de capital. Então ele tomou esse cuidado aí na elaboração. Não significa que o orçamento do turismo será menor, né? É que a maior parte do orçamento do turismo ele é
história, né, vem de obras, né? Você vê 3 milhões, 4 milhões, mas 2 milhões é praticamente obra, já é vinculado, não é das despesas de custeio, né, despesa corrente. Chama atenção, né? Chama bastante atenção, assim. Só o concurso mesmo me indagou sobre isso, passei essa informação para eles também questionarem. Não, exatamente, mas eu acho que já está bem. Essa tomada de decisão, porque já não é de hoje que é feito dessa forma aí o repasse, né? Então, acho que essa moção agora que pegou a gente aí de surpresa. Na verdade, esse é o correto, né? Que vinha, né? E essa alteração da política governamental é recente também. Não sei agora, com a própria virada de governo, como vai ser o DAT, como vai ser. A gente tem a expectativa de receber 2 milhões, mas ela vem fracionada, então a gente não pode criar uma receita, uma despesa sem ter a receita, senão a gente tem um déficit orçamentário no final do exercício. Gostaria de continuar aqui. Depois, se puder enviar para a gente, eu gostaria de ter o orçamento aí, o planejado e o executado de 2022. É um momento aí para a gente acompanhar como é que está mesmo a execução. Se está superando aí o que foi feito. Ele está aqui, ó. Já tem já? Não, o plantel é agosto, tá? Beleza. Então, se puder enviar para a gente, acho que está bem. Isso, só para um esclarecimento, ó. Até agosto. A previsão de receita até agosto era 39 milhões. Né? Desculpe. Arrecadada do município é 39 milhões até agosto. A previsão era 27. Então, até agosto, o município teve superado a mais de receita. Setembro, a previsão de arrecadação era 31 milhões. O município já arrecadou 43 milhões, praticamente o orçamento para o exercício. Então, nós já temos até setembro um superávit de 12 milhões. Levando em consideração que pela nossa receita é em torno de 4 milhões mês, nós teríamos ainda outubro, novembro e dezembro mais 12 milhões. Por isso o orçamento sai de 43 e vai para 55. Dá justamente aí o executado no superávit. O que isso demonstra? Duas situações. De 2020 para 2021 houve uma supressão por conta da pandemia, né? E demonstra que a economia está retomando a passos lentos, né? Novamente, basicamente era o que estava previsto lá no primeiro projeto, mais ou menos para já a execução em 2023, lá para 2019, 2018, a gente já previa em torno de 50 e poucos milhões. Aí veio a pandemia e bagunçou tudo, né? Espero que essa constância se mantenha. Então, a gente não sabe como vai ficar também a questão da parte de governo. Mas isso, a questão do orçamento, uma questão de receita, ela é um pouco perigosa, porque as despesas também aumentaram muito, né? Os custos aí com material de consumo, contratação de serviços, né, pessoal, a inflação, né, esses reajustes, então, falaram, o São Luís está arrecadando 12 milhões, mas a despesa também aumentou em 12 milhões. Aqui tem alguns fatores também, que em setembro teve um repasse de 1% sobre o valor arrecadado do FPM, que foi uma conquista lá da Federação Nacional dos Municípios, que não tinha, e agora vai, a partir de 2022 vai continuar. Houve um aumento na receita do ICMS, o Estado de São Paulo deu uma subida, mas mesmo assim ainda o município vai ter uma expectativa do estudo, ele ia perder basicamente uns 750 mil de receita por conta da redução dos custos dos combustíveis, aí, que foi uma medida do governo federal para baixar o preço do combustível. Houve também um aumento na receita, praticamente dobrou o valor da
receita do ensino médio, agora é integral, né? Um período integral, então aumentou também o valor de receita na arrecadação com transporte, com merenda. Então tem algumas variantes aí que elevam e que também possa vir a reduzir para os próximos exercícios. Né? Enfim, vamos lá. Eu gostaria de saber agora sobre a reserva de contingência. Na prática, para que ela serve e se ela foi utilizada até o momento aí? Até o momento ela não foi, mas no projeto de lei aqui, a Fabi apresentou, tem um artigo, né, Fabi? No projeto de lei. Eu gostaria de saber desse ano se a reserva de contingência, esse valor que foi colocado ano passado, 405 mil. Até o momento o município ainda não fez uso dela. Geralmente, como a gente fala, a reserva de contingência, o município utiliza ou para suplementar uma despesa já criada, principalmente com relação às vezes folhas de pagamento, né? É conhecimento dos senhores aí que o município vem pagando aí as licenças prêmios aí, já pagamos mais de 4 milhões de valores de licença, e isso é uma despesa complementar. Aí chega no final do exercício, vai diluir aquela dotação inicial, no final do exercício você complementa. E você vai também ampliando os créditos já existentes das dotações. Às vezes coloca um investimento maior lá no turismo, um investimento maior na cultura, você pode lá na estrada e rodagem, então você utiliza isso. Geralmente, utiliza-se mais no final do exercício, ou possa ser utilizado também para uma despesa não planejada, que possa vir a ocorrer. Imprevisto talvez, né? Que venha, às vezes, uma ação nova, alguns eventos, tá? Porque o orçamento, ele é estimativo, né? É de conhecimento que tudo aquilo que ali está não é o suficiente para executar algumas ações, né? Uma variação de preço, inflação, enfim. Mas até o momento aí o município não utilizou. Uma das coisas que fala no artigo 5º é em relação a risco que faz imprevisto, exatamente. Tá. Tem um anexo dessas daí, tem riscos fiscais, que normalmente vem esse anexo aí, se prevê riscos fiscais. Talvez seja um risco, um evento de riscos fiscais imprevisto, uma queda acentuada na arrecadação. Tá, mas está previsto isso? Não prevê. Por isso você deixa a reserva, né, se caso ocorrer, você tem que utilizar. Mas ele tem que estar previsto na lei, né? Não, mas tem o quadro, o anexo de riscos fiscais. Pode ocorrer. Não tem, né, hoje. Então, porque eu gostaria de chamar a atenção, que é um valor muito, muito alto. Só um minutinho, por favor. Deixa eu só completar meu raciocínio para não perder já o fio na minha. A questão é que ano passado a gente teve 400 mil, provavelmente vai suprir aí todas as demandas que vão ter, e esse ano a gente tem o dobro, praticamente dobrou, 838 mil. Se não tem riscos fiscais, né, por que a decisão de aumentar tanto esse valor? Será que esse valor não poderia ser diluído, por exemplo, no setor de esportes? A gente viu ali, né, então, mas deixar destinado, porque quando que vai usar isso no esporte? No decorrer do ano? No final do ano? Eu acho que já deveria dotar a secretaria com esse valor, até, não sei se o presidente aqui, o vereador Zé Roberto, que defende tanto essa pauta, propõe uma emenda para diminuir um pouco esse valor e colocar no esporte. A gente tem bastante demandas aí. Então eu acho, na minha opinião, que esse valor deveria ser revisto e já acrescentado, por exemplo, no setor de esporte, então implementado aí, que é o menor orçamento por órgão hoje, né? Então ele é menos que o gabinete do prefeito, tem menos recursos. E a gente sabe que é uma demanda alta de bastante deveres, mas é só uma observação na reserva de contingência, que inclusive no ano passado ele baixou isso, né? Mas como agora a maioria, que é da Comissão de Finanças e Orçamento, eles mantiveram aí o índice
acho que é de 20% lá, 12%, não lembro qual foi a lei, porque a gente baixou isso na lei passada. E gostaria só para finalizar, que já me abri espaço para os outros vereadores, a questão das despesas aqui, né, programadas aqui para 2023. Estava vendo aqui as despesas correntes. Né? As despesas correntes, elas englobam os encargos e outras despesas correntes. Né? O que seriam essas outras despesas correntes? A questão da contingência, aí fica a sugestão, né, dos nomes. Inclusive, também, como eu te falei, ela pode ser utilizada para suplementar qualquer ação dentro do orçamento e também para a criação de novas despesas, conhecimentos, novas ações, né? É de conhecimento de alguns vereadores que existe algum pleito de entidades para que sejam subvencionadas. Então, se for aprovado, sairá da reserva de contingência que não está previsto no orçamento. E, enfim. Mas, enfim, despesa. O que é despesa corrente? Despesa corrente são todas as despesas que não são de investimento, que não são de capital. O que elas englobam? Folha de pagamento, pessoal e encargo, material de consumo, material da distribuição gratuita, que são a cesta básica, medicamento, outros serviços de terceiro, outros serviços de pessoa física, sentenças judiciais, que seriam os precatórios, ou seja, tudo que não seja de capital, que não é investimento, qualquer aquisição de um bem, ela não entra. Outras despesas, é o que o Luizinho falou, pessoal, são despesas com o pessoal mesmo. Se você analisar esse anexo, que começa com 31, ó, dá para vocês enxergarem? Não, No 31 é pessoal, né? Tudo que é 31. 31, pessoal e cargos. 31 começa com 31, tá vendo? Desculpa, né? Perdão. Tudo que é 31 é pessoal. E o que começa com 33 são outras despesas correntes, que é o que o Luizinho falou, outros serviços de terceiros, contribuições, subvenções, diárias, material de consumo, premiações culturais, material de distribuição gratuita, pessoa física, serviços de tecnologia da informação, auxílio alimentação, obrigações tributárias e contributivas, auxílios financeiros, outros auxílios financeiros à pessoa física, sentenças judiciais, indenizações e restituições. Isso começa com 33, são as outras despesas. E agora? A receita de capital está prevista em 500 mil. Só que, se você olhar lá, a despesa de capital, é 1.136.000. Ou seja, há uma previsão de se gastar 600 e tantos mil reais da receita corrente em despesa de capital. De investimento. Ok? Os outros 500 mil é do Ô Luiz, só para aproveitar aí, a gente está. Até mandei um ofício ontem, um requerimento ontem, sobre a questão do concurso. Né? A gente sabe que o concurso está vencendo, né? E provavelmente ou vai fazer um novo concurso, ou tem essas questões das contratações aí, né? Porque tem gente que está aposentando, demandas de próprios setores. Eu gostaria de saber daí
diferença aqui das despesas, né? Porque eu vi que as despesas correntes elas estão aumentando bastante também, né? A gente vê um salto de 40 milhões para 53 milhões. Né? O próprio encargo mesmo, o pessoal do encargo de 21 para 29 milhões. Vocês já estão prevendo já isso aí, o funcionamento da creche? Sim, já está previsto a creche. Está em fase de finalização, mas já está previsto. Talvez teria que fazer alguma alteração ali de uma ficha para outra, de um setor para outro, mas o básico a gente já tem mais ou menos uma noção de quanto estará por mês, né? E essa questão da despesa pessoal, aí já é previsto, né, o reajuste, né, anual, que eles têm, né, a correção da inflação. Teve também um reajuste maior aí por conta de 15% do valor aí do pessoal do magistério, e também certamente terá algumas novas contratações com relação à creche, né, com alguns profissionais lá, professores, serventes, mas essa informação de quando, como, ainda não tem. A gente só tem previsão, porque não tem mais ou menos a ideia de quantos alunos vai ter e tal, mas tem a noção que seria 4 salas de manhã, 4 salas à tarde, então seria 8 professores. A gente tem uma série de outros professores também que serão alocados, mas certamente teremos novos profissionais, tem uma assistente social que está indo na educação também, né? Então tem essa... Está se fazendo, na verdade, um estudo do quadro de pessoal aí de função e de funcionário dentro do município como um todo, né? Ele está elaborando um estudo, é um estudo demorado, tá? Tem vários secretários envolvidos. A nossa parte, né, infelizmente, é a última, né, quando cada secretário vem, que a gente vai rever os custos. Mas, enfim, está para findar, né, algum curso, certamente não tem essa informação, mas creio que os demais colegas aí responsáveis da área devem estar trabalhando, certamente estão já trabalhando para a elaboração de um novo, e já teve algumas listas que já não tem mais profissionais para chamar, como é o caso de motorista, por exemplo. Alguns professores, né? Inclusive, a gente perdeu agora recentemente um motorista, nós abrimos um processo seletivo, já seguiu a listagem, né? Então, serventes. E eu acredito que também tenha que refazer um estudo aí, um organograma das funções e talvez mudar algumas atribuições, melhorar algumas delas, né? Porque hoje está muito evoluído, né? Hoje já não cabe mais o cara ser só guarda, abrir o parque, né? Tem que fazer uma manutenção, uma série de coisas aí. Mas estão estudando, sim. Em breve deverá ser encaminhado algum projeto aí para a Câmara, nessas coisas, a gente pode abrir aí as discussões com base nisso. O orçamento era amplo, né, ministro? Ele começa a ser executado em abril, né? Quando a LDO, a gente finaliza em setembro, né? Começa a ser elaborado, né? Finaliza a elaboração dele em abril, a gente finaliza agora em setembro. E esse ano é um ano muito atípico também, né? Por conta de política, uma série de coisas. Então, muitas das ações são realizadas nos últimos três meses, e a gente não tem como prever, né, algumas certas situações aí. Certamente modificações virão, talvez, né, por meio do projeto de lei, a gente sempre caminha para a Câmara, tanto para mais ou para menos, mas a gente procura ser o mais exato possível, mas nenhuma ciência exata. Só para encerrar, eu gostaria de fazer uma pergunta sobre o auxílio alimentação. Estou vendo aqui que vai ter uma dotação de 1.113.000. Isso daqui já está prevendo já um reajuste? Um reajuste. Com base, a gente já joga o índice inflacionário que a gente tem no exercício. Ele será reajustado com base no
ação, né? Todo ano Sobre esse auxílio também, eu gostaria de saber se foi discutido né, entre quem elaborou aí essa peça aqui orçamentária, se foi discutido a possibilidade de incluir os conselheiros tutelares para ter esse, para também receber isso. Lagoinha paga isso, né, para os nossos conselheiros, nossos não, os deles, né, infelizmente os nossos aqui estão batalhando por isso. E a gente já fez as contas, R$12.000 por ano, 12.600 por ano. Ontem até recebi uma resposta da prefeitura, né, da prefeita, e parece que não há vontade política de fazer isso. Eu gostaria de saber se dentro do orçamento da promoção social, principalmente o fundo, né, da criança e adolescente, poderia ser utilizado para pagar, para custear esse auxílio alimentação aos conselheiros tutelares, se seria possível utilizar R$12.000 para custear, né, ter a fonte do recurso para custear a alimentação, e se isso chegou a ser discutido pelos senhores. Ô Vinícius, essa questão do auxílio e alimentação, essa esbarra mais numa questão legal. Aí eu não tenho parâmetros para lhe informar a respeito disso. Mas se houver a legalidade, nós temos a reserva de contingência, que é um valor alto que a gente pode utilizar para suplementar uma dotação aí ou uma ação nesse projeto aí. Por isso que a gente deixa um valor de reserva de contingência que poderia ser utilizado nisso aí, ou suplementar ou anular alguma coisa. Mas essa questão do auxílio, concordo com a sua colocação, mas eu não participei da elaboração da lei também, mas não sei, parece que tem um impedimento jurídico aí, daí já não entra. Mas enfim, mas haveria talvez essa possibilidade. Mas é uma questão jurídica mesmo, tem apontamento, tribunal, uma série de coisas aí, mas aí eu não tenho subsídio para falar, só posso falar da questão financeira. Já deu local que poderia estar utilizando talvez para isso, mas eles barram uma questão legal mesmo, até mesmo talvez uma questão aí no valor de um reajuste maior da alimentação, um reajuste talvez de diária, a gente poderia estar utilizando. E o orçamento está fazendo uso da reserva de contingência, que é justamente para isso, para você suplementar a alimentação. Eu acho que tem alguma coisa do tribunal falando a respeito de cesta básica para conselheiros, não tem? Não, é auxílio alimentação, aqui no Então, auxílio alimentação para conselheiros, acho que pode. Mas o município de Lagoinha sempre pagou, está pagando. Eu prefiro não falar sobre outros municípios aqui de perto, sabe? Porque foi passado incluir eles na lei. Mas foi apontado lá. Não, mas aí é uma questão da jurídica mesmo. Mas eu acho que se for possível, tem que ter uma lei autorizando essa pagamento. A gente manda para a Câmara, você manda a prova. Mas tem que ser Não, o orçamento é recurso executivo daria. O recurso nós temos. Nós. A gente só elabora a peça, a execução fica para cada secretário aí de suas pastas. Eu queria fazer uma pergunta, que lá quando estava mostrando o gráfico, daí falou que a população está pedindo ações odontológicas, né? Foi uma sugestão. É uma sugestão. Isso. No mês de agosto, uma funcionária da Unital, uma aluna, com um grupo dela, professora e tudo, queria fazer uma ação aqui na cidade de odontológico. Daí não aceitaram. Daí agora veio o pagamento boa, a gente entende algumas coisas, né? Se tivesse vindo já como fala, usar a palavra certa, entrar num acordo com a Unital, que sempre foi parceiro nosso, né, para essas ações. E não fechou. Então, só que eu queria saber se você sabe alguma coisa. Não, Cida, essa é uma ação que foge um pouco desse coisa que é de competência da área da saúde, né? Então, a gente, da parte financeira, a gente não tem o poder, né? Ou a gente pode sugerir para a execução, se a secretária entender ou qualquer colega entender ser pertinente,
dentro do orçamento, tenta disponibilizar recursos, mas o fato de agir e tomar ação daí fica para cada secretário com a execução. Não, porque eu questionei porque às vezes a pessoa vinha gratuita, às vezes um lanche, um almoço, seria uma ação que vai dar uma demanda muito grande lá na saúde. Isso é veio de encontro que a população pediu, né? Ô Luiz, É, bastante gente. pegando o gancho aqui que a Cida está falando, já tem um instituto que fazia isso aqui, o Instituto Falchai. Ele não fazia, ele faz. Ele faz, e eles estão pleiteando, que eu já tinha falado com você, desde 2014, foram reconhecidos como utilidade pública, eles apresentaram o cronograma de trabalho e quanto seria esse apoio, né? Eu sempre estou conversando com os representantes lá, o Maurício, né? Ele falou, puta, é complicado, que seria uma pequena contrapartida do município se eles pudessem ser agraciados com essa subvenção, que é 28 mil, 30 mil ao ano, né? Mas parece que isso não virou e não vai virar, né? Ô Marcelo, coincidência ou não, hoje eu recebi uma ligação do Maurício, que é o presidente lá do Falchai. O Maurício é o presidente. Isso, ele entrou em contato na prefeitura, queria falar comigo. Vou fugir um pouco do orçamento, depois eu retorno ali, só para esclarecer. Perguntando sobre duas indicações que o Instituto recebeu de alguns deputados, lá, se viria direto para o Instituto ou se viria direto para a prefeitura. Aí eu conversei com ele, aí aproveitando o gancho, comentei do documento que você tinha pedido lá para o Igor, né? Sim. Deixar Eu lembro, é verdade. Pedi para que ele oficializasse por meio de um protocolo ou por meio de e-mail. Dentro daquela documentação, existem muitos documentos pendentes que ele tem que apresentar para atender a 319, que inclusive ele até não tinha conhecimento, e me dispus, né, a auxiliar, me cumprir meu contato para que ele entre, para que a gente consiga apresentar um plano de trabalho. Eu estudei o plano de trabalho dele, precisa de algumas modificações, inclusive até comentei com você, mas ele está pendente de algumas documentações que são necessárias para receber, inclusive ele vai precisar dessas documentações para receber emenda parlamentar. E o que acontece? Ele dando entrada nessa documentação, ele dando essa documentação ok, a gente caminha o trâmite normal, você encaminha para a secretária de saúde, ela vai analisar a proposta do plano de trabalho dele, se encontrar pertinente, ela passa para a prefeita, né, a prefeita passa pela procuradoria, vai ter parecer, tá ok, tem toda a documentação, vamos subvencionar a entidade. A gente abre uma chamada pública, né? Temos que mandar 2 projetos de lei para a Câmara. O primeiro, criando uma ação de subvenção na área da saúde, poderíamos estar utilizando esse recurso aí da reserva de contingência, e a lei autorizativa para recebimento de recursos no exercício. Ele citou uma lei de 2014, mas aquela lei era somente válida para o exercício de 2014. Como não foi, porque o orçamento era válido só para o exercício, então aquilo não tem, é nulo hoje, né? Não tem mais validade. Seria necessário a gente fazer um projeto de lei. Eu poderia ter o Maurício, né? O senhor apresenta, a gente já vai trabalhando esse fim de ano, toda essa documentação, para a gente não fazer todo o processo e perder de novo, como foi perdido em 2014, que não conseguiu atingir. Então agora eu acho que, assim, pegou meus contatos, vocês têm aí meus contatos dos meninos, tudo caminha assim para passos largos para a gente implantar. Mas eu, como falei, é uma decisão da pasta, né? Mas a gente está auxiliando, quem puder ajudar, é importante, porque esse trabalho dura muito tempo. Não é um custo muito alto, mas se a gente tiver legalidade e condições, certamente, a minha opinião lá, não tem muito voto de Minerva, mas a minha opinião será para poder subvencionar. A gente vai fazer tudo certinho. Só mais uma pergunta, bem rapidinho. Quando você falou do FPM, o Fundo de Participação do Município, ele aumentou, ele cresceu. Mas isso inclui aqueles bairros que eram de Lagoinha e voltou para São Luís? Na verdade, sempre... Não, é um censo anterior ainda. Então essas pessoas continuam contando como Lagoinha. município. Hoje,
tendo um censo novo agora, Tá né? tendo censo. Então, a partir desse novo censo, talvez o nosso índice então vai subir, porque, se não me engano, até 10 mil, né, senhor? Entre 10 a 15, né? O nosso percentual teria que ter mais que 15 mil. O que não pode é o nosso percentual cair. Sim, mas entrando esses 3 bairros, lá 4 bairros, sim, vai. se o nosso percentual cair abaixo de 10 mil, aí a gente perde. A gente perde bastante. Perde bastante assim. 10 mil habitantes. Nós temos que continuar tendo mais que 10 mil habitantes. Não, a população está hoje quase 11 e pouco. Eu por acredito isso que vai que a passar de 12 mil por na hora isso que o censo vier. Por isso que a gente fala da importância de participar do censo, né? Porque a gente se Deus o livre a gente chegar abaixo de 10 e a gente perde. Não, e a gente tem um problema, porque na atividade da serra está contando que em áreas que está dentro de São Luís, às vezes, né? Porque eles têm E a despesa é de São Luís, né? despesa totalmente de São Luís. Exatamente, um biquinho ali, né? É um bicão, né? Nossa, é uma parte imensa. Eu tive A uma reunião verdade com ele. isso até foi comentado em uma das reuniões, que nós tivemos junto, então, um secretário que indagou. Enfim, o município, né, teve esse período, oferta a escola, né, a gente oferta o PCF, posto de saúde, oferta o transporte, É que eu estou entregando um documento na Assembleia Legislativa pedindo uma nova reavaliação, porque lá com mais de 200 assinaturas. Mas é isso. Obrigado. Cida, essa é uma previsão, né, do orçamento do gasto com a saúde de receita própria, daquele valor lá de, acho que dos 15 milhões, né, dos 38 milhões ali, a previsão do exercício será de chegar em torno de 27% dos 15. Mais ou menos. É um valor bem alto ali, tem algumas ações, né, que já foi criada ali de saúde mental, algumas coisas, mas isso o SAMU, né, está aqui, os valores mais ou menos, está destrinchado, né? Mais alguma pergunta? Quantos por cento está falando para a galera da prefeitura hoje? Hoje? Eu sabia que você perguntava isso. Hoje, com 42 a 84, com o índice de setembro. Temos que levar em consideração que a gente tem aí o 13º, né, que praticamente é uma folha a mais. Então, esse índice ele vai aumentar bem. Né? A previsão é a gente chegar nos 48, mais ou menos. A gente tem o 13º que a maior parcela ainda tem férias, tem professor, então a gente tem que estar tem pagado, tem pago algumas licença prêmio, algumas coisas ainda vai crescer. A tendência agora nos próximos meses é a receita diminuir e as despesas do pessoal aumentam. Quantos por cento tem que ficar para o pagamento do funcionário? Tem que chegar até 48,3. A gente pode ter 51,3 mais ou menos. Tem uma divisão dessa pessoal. Para 2023 está previsto 49,94. limite máximo 54? Limite máximo é 54. Acima de 50, não pode ultrapassar 51,30. Se já passar, aí para de receber os E você tem que ir abaixando nos próximos quadrimestres, aí você tem que ir diminuindo. O limite máximo é 51,3. Ah, 51. 51,3. Está em
40 e... Hoje está com 42, mas ele vai dar uma ascendência aí. É para 49, você falou. Deve. De acordo com a pesquisa lá, o pessoal está falando de esporte, né, na escola. Aí, esporte da escola, na verdade, tem a educação física da escola, o horário normal de educação física. Mas no contraturno escolar não tem nada na educação que faça o esporte dentro da escola. Se todos os candidatos a governo, seja estadual ou federal, estão falando que vai ampliar o negócio de escola de tempo integral. Certo? Só que o que acontece? Aí não tem previsão de tu chama mais professor, porque daí não tem previsão de cargo, não sei como é que funciona, como é que é o negócio aí. E o esporte continua ali na faixa dos 300, 400 mil. Mas é diferente o esporte na educação e o esporte no setor do esporte. Então, mas Na educação tem esporte. tem esporte, tem educação física, não tem esporte fora do horário de aula. Entendi. Você tem que dizer é utilizar o espaço da escola para atividades esportivas, fora do horário. Não, usando, A estrutura das escolas oferece. está chamando mais professores, porque os professores que dão aula na escola, eles não têm carga horária, ou às vezes nem interesse, ou nem tempo. Alguns nem moram aqui em São Luís, nem da aula para ir embora, para estar atendendo esse lixo do mercadinho, seja jovem, seja adolescente, nada correto. Essa pesquisa foi um piloto, né? Foi a primeira vez que o município elabora, né? Algumas perguntas já o município mas a gente deu resultado, a gente está percebendo que certamente o resultado foi positivo e uma participação maior, que é um bom instrumento para a elaboração de políticas, né? São algumas ações que são pontuais, né? Não, porque esse negócio da educação está na hora de melhorar um pouco. incluir esse coisa da educação. E mesmo na área de esportes, eu coloquei, já fiz 2 requerimentos para a criança que está em esportes, para que ela tenha o andamento próprio dela. Atualmente tem um diretor de esportes, mas não tem chefe, não tem professor. Aí os 400 mil já envolve também o pagamento dos salários do funcionário, né? Envolve. É interessante você colocar, por exemplo, esses 400 mil não está incluso o custo dos serventes que trabalham com a unidade pessoal de obras. Então, se você for levar aí os meninos que fazem a manutenção, que trabalham aí, esse orçamento ele aumentaria aí. 400 mil praticamente para pagar aí os campeonatos, o material de consumo, né? Não envolve toda a atividade aí da manutenção. Isso está lá na parte de urbanos. Então ele vai. Não que seja o suficiente. Tem mais funcionário da área, né? Eu entendo que Mas todos os setores são insuficientes. Né? Que na verdade esse que você fala é funcionário. Ele é restaurante, né? Ele circula, né? Ele vai na hora de estar no urbano, está na saúde. Ele teria que ter um esporte, tem que ter mais funcionário do esporte. Sim, talvez dentro da Professor. Sim. Né? Sim. Maravilha. eu acho que esse negócio do programa que desenvolve o SESI, ou alguma coisa lá pro social, mas é um negócio que vai quase o ano inteiro, quando vai chegar no meio do ano, que vai começar a acontecer agora, por exemplo, começou a acontecer agora, em setembro. Final do ano já acaba o projeto. Agora, daí na parte do. Tem que ter um negócio
questão entre o pessoal da pasta. Luiz, uma perguntinha sobre a emenda positiva. Do nosso, meu está sendo Tadeu que voltou, R$10.000 lá. Sim, sim. De 2 ônibus e a aquisição da instalação da nova tráfego com o caminho da Eva. Isso. Como é que tá a situação? Eu conversei com o Igor, né? Agora, até inclusive, ele ficou de apresentar aí o projeto, a substituição do objeto, que nos próximos dias, inclusive tem uma do Marcelo também, que vai alterar, e a sugestão que nós demos é para que a gente não mexer nesse orçamento agora, nessa peça orçamentária que esteja começando. Aí em janeiro a gente manda um projeto de lei de abertura de crédito adicional com base na sugestão de vocês. Até ali também se possa chegue já o ofício do DR autorizando, mas não vai perder não. A gente abre um crédito suplementar aí, suplementando o orçamento, anulando lá da reserva de contingência, né? Abertura de crédito especial. Mas aí está tranquilo, tá bom? Beleza. Enfim, Se quiser. agradecer aí a presença de todos, né? Nos colocamos aí à disposição para discutir aí a questão da parte financeira e também para levar sugestões aí para os demais colegas. Aumentinho, vai dar aumentinho para mais. Pergunta, Ricardo.